Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de João Custódio. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, nesse mesmo horário, e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia, empreendedorismo e política. E o papo de hoje é de trânsito e o tema é IPVA 2023. Afinal, o prazo acabou. E agora? Estamos recebendo o nosso colunista, o lendário despachante João Aurélio. Muito obrigado pela presença aqui no programa de hoje. Eu que agradeço mais uma vez o convite e vamos tentar esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Até porque, né, João, o prazo... Bom, vamos falar no a seguir. Continuem aí nos acompanhando que já voltamos então com o Papo Certo. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Estamos de volta, o Papo Certo. Não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas duas plataformas, vocês podem, além de assistir, também compartilhar. A Amanda já estava dando spoiler da minha pergunta antes já, né? Bom, hoje completam 11 dias que os carros com inadimplência de documentos obrigatórios não podem mais trafegar. E agora, João Aurélio, o que fazer? Regularizar. Não tem outro jeito. Sabe que até eu fui à Serra no final de semana passado e o número de barreiras já aumentou. Por uma questão de segurança pública, obviamente, né? Mas também de fiscalizar essa parte documental, né? Exatamente. As blitz, elas começam a ficar mais frequentes e mais intensas justamente porque o nível de inadimplência até o momento é bem expressivo, né? Pelo volume, pelo número de veículos registrados no Rio Grande do Sul. Então, como não tem mais prazo para IPVA, todos estão vencidos, e isso vai gerar apreensão do veículo, quem andar irregular. Mas tentando, vamos recapitular um pouquinho, João. Quais são os carros ou casos de IPVA que não precisam ser pagos em 2023? Bom, não só em 2023, mas já de anos anteriores vem. São os táxis, quer dizer, os de transporte público, os oficiais e carros com mais de 20 anos de fabricação também estão isentos. Então, é uma gama bem expressiva de veículos que estão isentos por um motivo ou outro de pagar o IPVA, mas tem que fazer o licenciamento. Porque veículos, mesmo com mais de 20 anos, também cometem infrações, né? Então, tem que pagar, se tiver multas, também pagar a taxa de licenciamento. Isso é uma dúvida frequente, ó. Por exemplo, meu pai tem um Fusca, acho que é 1970 e alguma coisa. Ele não paga mais o IPVA, Exatamente. Mas ele tem que pagar o licenciamento. Exatamente. E se ele cometer alguma infração, também tem que pagar a multa e a taxa de licenciamento para obter o documento. Então, o licenciamento, ele sempre é obrigatório, independente do IPVA? Exatamente. O licenciamento é o que estabelece o Código de Trânsito, documento obrigatório para a circulação do veículo.
Bom, tu comentou agora há pouco, João Aurélio, que o número de inadimplentes do IPVA é um número importante hoje, né? Tu tem uma ideia de qual o percentual de inadimplentes no estado hoje do IPVA? Olha, segundo a Secretaria da Fazenda, está em torno de 4,5%, mais um pouquinho, 4,5% dos que pagam IPVA. Então, isso significa um valor expressivo em torno de 400 e poucos milhões para serem arrecadados ainda. Então, de cada 100 carros que pagam IPVA, tem praticamente 5 carros que estão inadimplentes. Eu até achei que era um número maior. Não, mas pela frota que paga o IPVA, né, é um número expressivo, né? Pode ver que a arrecadação que eles reflete um valor significativo para o Estado, né? Que está sempre sem dinheiro, então... sim. Né, 450 milhões é meio bilhão de reais. Não, claro, o valor ele realmente é muito expressivo, mas falando no percentual, 4,5%, até pensei que fosse mais. E dessas pessoas que pagam IPVA, a maioria delas pagam à vista, antecipado, pagam parcelado, pagam atrasado. Como tu vê lá pelo teu escritório? Bom, muitas pessoas aproveitam o desconto maior, que é, às vezes, na última semana de dezembro, já antecipam, né? Porque aí elas vão conseguir um desconto maior. Né? Depois tem o desconto que pode chegar a 20%, quem pagar no primeiro mês do ano, o desconto é maior. Quem tem 3 anos sem infrações registradas na sua habilitação, então pode chegar a 20% ou mais um pouquinho, dependendo da taxa. Porque depois, em janeiro, então passa a ser a unidade padrão fiscal já de janeiro, que sempre eleva em janeiro. Então, em dezembro, quando abre o pagamento, ainda é com o valor da UPF de dezembro. Olha, quisera eu ter 3 anos sem nenhuma multa, né? Se eu ter 1 ano sem multa, para mim já estaria bom já. Exatamente. É bem expressivo o número de pessoas que têm multas, justamente porque elas usam, uma boa parte usa o veículo para o trabalho, não para se deslocar ao trabalho, mas sim para o uso cotidiano do veículo como instrumento de trabalho. Então, dificilmente não fica em branco, né? Então, as multas vão se multiplicando e elas têm um valor expressivo. Então, tem gente que paga 1.500 de IPVA e paga 2, 3 ou 4 mil de multas. Nossa, aí pesa no bolso, hein? Haja amigo para passar essas multas aí, né? Para não perder a carteira. Quando o veículo é de uma pessoa que não tem habilitação ou de empresa e não indica o condutor, a multa se multiplica, né? Então, ela tem valores maiores, vai multiplicando o valor, porque se a pessoa for indicar, ela ganha pontos, né? Ou então ela vai indicar um terceiro. A gente sabe que a pessoa que precisa da habilitação para trabalhar, principalmente no sistema de transporte, como Uber e tal, as pessoas não conseguem se furtar de multas, porque às vezes o passageiro faz o carro ficar estacionado alguns minutos em lugar não permitido, aguardando. Eu sempre digo que muitas pessoas, elas chamam o Uber, sabe que vai chegar em 5 minutos e vai tomar banho. Então, porque eu acho assim, que ele vai ficar esperando ali. E sempre parou alguns instantes, alguns minutos em um lugar que é principalmente proibido parar e estacionar. Não tem como escapar. Mas, João Aurélio, o IPVA prescreve, vamos supor assim, esses 5 anos, né? A pessoa, já não me cobraram faz 5 anos, será que agora não vão me cobrar? Até 5 anos vão cobrar. Quer dizer, os últimos 5 anos. Então, se eu não paguei durante 7 anos, eu vou pagar 5 anos. Né? Agora,
eu também tenho que ser muito sortudo para trafegar nesse tempo e não acontecer nada, né? Então, justamente, as pessoas, elas, hoje, nos últimos tempos, elas têm que optar o que elas podem pagar, porque os compromissos continuam existindo, muitas vezes a entrada de dinheiro também está mais complicada, principalmente para quem é autônomo, então, ou quem ganha salário, porque a vida também está muito mais difícil, né? Então, as pessoas têm que optar muitas vezes o que elas vão pagar. Então, é o dia a dia. Então, as pessoas... Por isso que é muito expressiva nesses últimos dias a procura para as pessoas regularizarem no nosso produto, que é o parcelamento até 18 vezes, que a gente sempre diz que é a melhor taxa que tem, né? Não, as pessoas publicam melhor taxa. Não, nós publicamos e nós praticamos a melhor taxa. Então, a gente percebe aí que muitas pessoas estão realmente sempre querendo andar regularizadas, mas às vezes só por uma questão financeira que não consegue. Bom, então entendemos que a dívida cessa, mas o veículo não pode rodar. Mas como saber se a pessoa está com dívida ativa no veículo? Por exemplo, o Detran, aliás, a Secretaria da Fazenda, esse ano optou pelo seguinte: a partir do dia 15 de julho, quem não pagou é lançado em dívida ativa, o que acresce 5%, né? Já nos débitos. Então, a pessoa, não todos os veículos, os primeiros serão em lotes, né? E depois os outros serão com mais lentidão, porque serão manualmente, como eles chamam, os lançamentos, né? Mas tu dizes em lote pelo final de placa? Não, eu acho que não, porque todos estão inclusos. Ah, entendi. Mas talvez seja por valor, né? Então, é lançado em dívida ativa. Então, as pessoas... E depois de um período, já desde o ano passado ou retrasado, também pode ir para o protesto, para os cartórios de protesto. Então, já complica mais ainda, encarece mais, porque daí vai ter taxas mais... Taxa de cartório, de cartório ainda, e todo o que resulta, né, nessa inadimplência. Então, nós sempre procuramos alertar as pessoas que, se não tem como regularizar, que evite trafegar, né? Se está em dívida ativa, tem como parcelar ou tem que só pagar à vista? Pelo Estado não tem mais parcelamento, porque quando a pessoa faz o parcelamento do Estado, paga uma, duas, não consegue pagar a terceira e já perde o direito a continuar parcelando. E os IPVAs vencidos pelo Estado não tem parcelamento, né? Tem pagamento único. Então, é por isso que nós sempre disponibilizamos, como pioneiros que somos, esse tipo de parcelamento. Então, só procurando essa alternativa. E, João Aurélio, logo que a dívida ela é paga na hora, o carro já pode rodar ou tem algum tempo? Não, normalmente é de um dia para o outro para o licenciamento ficar disponível. Ele pode apresentar os comprovantes que fez os pagamentos e tal, e se houver uma blitz, contar com a tolerância, né, do agente. Mas tem que contar um pouco com a sorte daí. Mas normalmente os agentes têm, já foi pago hoje e tal, então não tem mais débito, né? Têm sido tolerantes, pelo que a gente ouve falar de alguns clientes. Então, aí eu fico com aquela dica que um dia tu me deu, né? Paga e imprime o pagamento e leva junto no porta-luvas. Exatamente. É o que nós fazemos. A gente faz o pagamento das pessoas que fazem conosco e enviamos já o comprovante por WhatsApp para que ele possa, ou se ele aguarda um pouco, a gente já paga e já leva ele impresso o pagamento. Comprovante, ao menos para ter um argumento, né? Realmente. Pessoal, o nosso papo está muito bom, mas nós vamos fazer um intervalinho de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária.
A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e vocês também podem assistir o Papo Certo através dos principais canais digitais. São eles o 521 da NET Claro, 513 da Vivo, TVN e Tubarão. Bom, João, quanto tempo leva para uma dívida de IPVA ir para a dívida ativa, né? E como é calculado o valor dos juros nesse caso? Os juros, ele é 0,34 por dia até atingir 20%, né? A partir da data do vencimento. E mais lançado em dívida ativa, mais acresce 5%, e o valor do IPVA já está sendo corrigido. Então, nós podemos dizer que o cliente vai pagar em torno de, se ele deixar passar dá mais ou menos 60 dias para completar os 20, né? Aí 20% dali e mais os 5%. Quer dizer, é um valor significativo, né? 20, é um quarto do valor, já vai só em multa e juros. E depois do 20º dia, mas continua a aumentar os valores aplicados na composição na hora do pagamento, porque a multa aplicada de 0,33 por dia vai até 20%, mais 5% são 25%. E depois é o risco, né? Porque se é lançado em dívida ativa, só aí já aumenta também, né? Porque daí vai ter mais um acréscimo. Então, a gente sempre diz, procurem uma solução, né? Antes de aumentar. Porque fora o risco da apreensão do veículo. Que daí o custo vai aumentar mais. Tem guincho, tem hospedagem lá onde fica o carro preso, não fica? Exatamente. Tem a remoção, tem a multa, tem que pagar a estadia, que normalmente até sair, regularizar tudo e poder ter o documento em mãos é no mínimo 3 dias, né? Se pegar final de semana. Se pegar final de semana mais um pouquinho, fica sem o carro, principalmente se usa. É um conjunto de fatores, né? Se usa o veículo para trabalho, por exemplo, que é o sustento, já é uma perda de remuneração, de receita. Exatamente, de receita. Além de ter toda essa despesa aí. Então, é por isso que às vezes as pessoas, não, mas eu vou andando aí, não vou me pegar. Vou andar até perder, como dizem. Exatamente. Então, também, eu digo sempre assim, as pessoas muitos fazem, às vezes nem se dão conta, né? Ou vão deixando, vão postergando, e outros porque não têm condições. Mas também não é legal, né, para quem paga em dia, né? Então a maioria paga em dia e outros trafegam sem poderem pagar, e outros porque eles simplesmente esquecem ou vão postergando. Então, eu acho que é um imposto, como todo imposto a gente é obrigado a pagar. E aquela coisa, João, tu tá em dia, tu passa em todas as barreiras e não te param. Tu atrasou um dia, tu é o sorteado para... Hoje já tem equipamentos, né, de leitura quando o carro passa, para saber a situação. Então, mais adiante ele é abordado. Já tem equipamento aqui para... Então é que tem que pagar. Aliás, é uma obrigação. Quando a gente compra o carro, a gente sabe que tem uma série de coisas. A gente acha... Tem muitas pessoas que fazem o cálculo, o carro financiado, que é só o financiamento. Não, o carro é uma outra pessoa na família, né? Porque comprar um carro e não sair com ele, não tem graça. Então, tem toda a regularização dele, pagamento de impostos, mas também tem o combustível, manutenção, seguro, estacionamento, seguro para ser mais seguro, né? E por aí vai. E aí vai. E, João, tem como licenciar o veículo com dívida ativa? Licenciar? Não, sem pagar não. O licenciamento, ele é exigido pelo Código de Trânsito, mas ele só
é emitido no momento que o veículo não tem nenhum tipo de restrição. Então, eu vou comprar um carro. Eu só vou poder pagar quando depois que eu tenho que ele pode ter uma dívida ativa lá, o carro. Pode. Então, é por isso que... Mas isso se consulta, por isso que nós sempre orientamos. Vai comprar um carro seminovo, se não conhece, não faça o negócio sem procurar, ao menos, algumas informações a respeito. Dívida ativa, se o veículo teve algum envolvimento grave, se ele teve perda média e está lançado no sistema. Quer dizer, tudo isso deprecia o valor do carro, apesar do carro estar perfeito, né, na hora. Então, é que o mundo muito dinâmico do automóvel, ele também propicia muitas irregularidades ou desonestidades, vamos dizer assim, né, de alguns na venda do veículo. João, lá vocês têm esse serviço de analisar documentos. Vou comprar um carro seminovo. Estou na dúvida se esse carro está em condições de eu comprar, se não tem dívidas, né? Eu posso lá no Tigo, lá, João Aurélio, e solicitar esse serviço de levantamento de informações? Sim, agora nós estamos implementando um programa que vai fazer toda a leitura de todos a história? A história do carro, né? Inclusive de qualquer lugar. Se ele teve alguma restrição judicial antes, se ele tem dívida ativa, se ele tem essa restrição por ter sido um carro com algum dano médio. Então, esse é um suporte que a gente vai dar para quem vai comprar um carro, principalmente de outro estado ou de desconhecido. E também, como nós temos um programa que a pessoa não precisa mais se deslocar até o CRVA, nem ao tabelionato, para fazer o documento de transferência, o digital. O vendedor e o comprador vão até o nosso escritório, nós fazemos tudo pelo sistema e em questão de meia hora, nem isso, a pessoa já está com tudo regularizado, o carro já consta como transferido não, mas que foi vendido no sistema do Detran e com reconhecimento de firma de forma digital também. Então, nossa, esse serviço facilita muito. Sim, as pessoas não precisam ir mais no tabelionato. Nós já fazemos tudo ali através do celular. Sabe e que da tem, carteira. Todo mundo comentou essa questão de comprar carros de outros estados, né? Está sendo cada vez mais comum isso até às vezes tem estado de São Paulo, geralmente o carro é um pouco mais barato que aqui. Eu vejo muitos, até um amigo meu esse tempo comprou um carro, acho que foi do Mato Grosso, acho, e estava pedindo indicações de uma cegonha para trazer o carro de lá. Tem muita gente que faz isso aí, né? Nós temos empresas tradicionais aqui e que nós já usamos em algumas oportunidades para indicar ao cliente, né? Para que viesse para trazer o carro de outro estado. Mas a documentação, essas coisas assim, são muito importantes também, né? Porque as pessoas às vezes veem um carro que gostariam de ter, tem oportunidade, mas também tem todos esses detalhes da documentação, do estado físico do veículo. E nós temos nas principais capitais e cidades do país, nós temos nossos correspondentes que, se o cliente quiser que seja feita uma vistoria no Detran lá, nós fazemos contato. Se o vendedor concordar, e se não há nenhuma irregularidade, não tem por que ele não concordar em fazer uma vistoria para deixar mais tranquilo o futuro adquirente. João, qual é a penalidade do motorista e o que acontece com o veículo em caso da pessoa ser pega em uma blitz com o licenciamento atrasado? Apreensão do veículo. Se não tem o licenciamento, ele é o documento legal e obrigatório para se trafegar. Então, ele tem os prazos. Vencido o prazo, o veículo está circulando de forma irregular. Né? Então... Multa para o motorista de quantos pontos? Sabe valores? Se o motorista vai levar 5 pontos, mas aí ele vai ter o carro recolhido, e se o carro não for dele, a pontuação vai ser
vai ser em nome dele igual, porque ele está ali sendo fiscalizado na hora, vai ter que apresentar a habilitação, e o carro é recolhido. Então, às vezes, só porque muita gente antecipou o IPVA em dezembro, quando não estava disponível ainda o licenciamento para pagar. Então, pagou o IPVA, pagou as multas e tal, e ficou... Depois vai se dar conta, mas eu não tenho licenciamento. Já aconteceu comigo isso aí, já. Eu não cheguei a porque tu estava aqui no programa, me lembrou, fui consultar pelo sistema do aplicativo aqui e vi que eu estava sem licenciamento, porque quando eu paguei em dezembro não aparecia lá para mim poder pagar no banco. Exatamente, porque em dezembro a taxa é reajustada todo ano. Então, em dezembro, a do ano seguinte ainda não está lançada. Então, dá para pagar o imposto, porque o Estado, que é Secretaria da Fazenda, não é Detran, né? O licenciamento é Detran. Então, a Secretaria da Fazenda antecipa e dá desconto maior. Então, as pessoas pagam, mas não tem a taxa disponível. Tá. Eu pensei até que eu tinha esquecido de pagar, na verdade, nem apareceu para me pagar. Exatamente, ela não está disponível. João, mas nas blitz também tem a opção da pessoa pagar na hora, né? Não tenho ouvido mais se falar nisso. Isso foi num período, 2, 3 anos atrás. Isso, acho que foi durante a pandemia. Determinadas blitz, né, tinha que ter, então, o equipamento, a pessoa responsável da Secretaria da Fazenda para fazer o cidadão fazer o pagamento ali. João, talvez acho que a nossa última pergunta, para quem está com esse problema, está com o PVA atrasado, não quer correr o risco, não está correndo o risco de pagar guincho, de pagar a estadia do carro lá que está no pátio, lá onde fica o carro guardado, não quer pagar essa multa essas multas todas. Qual a alternativa que ele tem para quem está assistindo agora nesse segundo bloco, para que ele possa, de repente, parcelar isso? Lá no João Aurélio tem uma alternativa para... Sim, todos os débitos que o veículo tem, inclusive nós hoje já conseguimos outros débitos também das pessoas, faz o parcelamento. A melhor opção que é indicada, recomendada, é de 12 vezes, porque o percentual é pequeno. Então, nós pagamos tudo lá. No mesmo dia a gente paga multas de outro estado, IPVA, todos os débitos que o veículo tem no sistema do Detran, a gente faz a simulação e o cliente opta, pode fazer em 2 cartões e tal. Deixa o teu endereço pra gente, João. Na Avenida Carlos Gomes, 31. Perfeito, então muito obrigada pela tua presença aqui no Papo Certo, volte sempre. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e estou sempre disponível. Obrigado. Então, e convidamos também agradecemos a audiência e convido vocês a nos seguir nas redes sociais, né, e também assistir o programa amanhã, na reprise, 7h30 da manhã, quem perdeu o programa de hoje. E então, na segunda-feira, voltamos às 20h30 com mais um Papo Certo inédito para vocês. Estaremos aqui e nos vemos até lá.